Nossa série de mensagens, sejam cheios do Espírito Santo, aleluia, seja cheio do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre o combustível dos sinais e maravilhas, o combustível dos sinais e maravilhas. O Espírito Santo, ele já se mudou para dentro de você, amém? Glória a Deus. E dentro de você, Ele está aí com tudo que Ele é, com todas as suas ferramentas, as mesmas ferramentas que Ele operava no ministério de Jesus, estão aí dentro de você, os dons espirituais, que eu orei agora há pouco para que Deus flua no nosso meio, palavras de conhecimento, sabedoria, dom de curar e os demais, está aí dentro de você, está aí dentro de você. O Espírito Santo se mudou para aí e levou tudo que Ele é, os dons estão aí, mas por que nós víamos uma fluência no ministério de Jesus tão intensa da operação dos dons, do sobrenatural, dos sinais, e vemos a igreja vivendo tão aquém disso? A igreja vivendo tão aquém daquilo que Jesus vivia com tanta intensidade, que os discípulos, apóstolos, a igreja do primeiro século também viveu com mais intensidade que a gente. A gente tem o veículo, agora precisa entender que ele tem um combustível, ele tem algo que faz com que ele flua com mais intensidade, que ele flua com mais velocidade, e isso falta para a igreja atual. A pergunta que eu quero fazer primeiro é: por que nós queremos o poder do Espírito Santo? E o motivo pelo qual nós queremos o poder do Espírito Santo vai determinar o quanto nós vamos vivenciar do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder, a promessa de Jesus, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, ele diz para os seus discípulos, e nós como discípulos, desde o primeiro dia aqui, temos ouvido a mesma coisa. Nós precisamos de poder. Se a gente não tiver o poder do Espírito Santo, nós não vamos poder fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus não pode ser feita por homens. Ela só pode ser feita por homens incendiados pelo poder do Espírito Santo. É impossível responder qualquer palavra profética, direção, propósito que Deus deu para você. Se foi Deus que deu, Ele deu contando com Ele mesmo. Amém? Ele deu não contando com a sua força, porque se Ele fosse contar com a sua força, Ele não tinha te chamado para fazer. Ele não deu porque você é forte, Ele deu porque você tem espaço para a glória dEle se manifestar. É na sua fraqueza que a força de Deus se manifesta. Então Deus não chamou você porque você tem várias ferramentas. Irmão, está muito mais arriscado. É muito mais provável que Deus tenha chamado você pelo que você não tem. Deus tenha chamado você pelos lugares, as lacunas que Ele pode preencher. Então nós estamos aqui desde o primeiro dia entendendo que a igreja de Jesus, ela só pode ser mais do que uma organização de homem, mais do que um clube de pessoas que tem o mesmo propósito, se ela tiver o poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus, nada que Deus nos chama, sem o apoderamento do Espírito. E Jesus diz para os discípulos, como você já leu em outro momento comigo: aguardem aqui, até que do alto sejam cheios do Espírito Santo. Os discípulos entenderam que para fazer o que Jesus fazia, eles precisavam do poder do Espírito Santo. E a pergunta é: para que nós queremos o poder do Espírito Santo? Nós queremos o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Jesus, ou para as nossas obras, ou para sermos conhecidos como pregadores fervorosos? Nós queremos que o Senhor flua através de nós com curas e milagres para quê? Nós queremos que o Senhor cure para que o doente seja curado? Ou para que a gente tenha um testemunho para contar? A gente quer ter uma palavra de conhecimento para que ela libere alguém para viver a vontade de Deus? Ou só porque a gente quer ter uma experiência? Por que nós queremos o poder do Espírito Santo? Para que Ele nos use para abençoar o outro, ou é sobre nós?
É sobre colecionarmos um álbum de figurinhas, de testemunhos e de experiências para contarmos, e na era das redes sociais, para termos um bom vídeo para as nossas redes sociais. Nós queremos que o Espírito Santo venha e encha a reunião no meio da adoração. O Ministério de Louvor deseja isso porque ele quer experimentar o céu na terra, porque eles querem amar ao Senhor e se misturar com os anjos em adoração, experimentar coisas sobrenaturais, ver pessoas sendo tocadas, ver pessoas ao chão cheias do Espírito Santo, uma igreja quebrantada, chorando em lágrimas, outros rindo no mesmo ambiente, ou porque nós queremos um bom vídeo impactante de uma igreja adorando com aquela equipe de adoração conduzindo. Por que que nós queremos o poder do Espírito Santo? Agora outra pergunta, por que que o Senhor Jesus disse, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo? Com certeza não foi para essas coisas. Mas eu quero destacar rapidamente aqui alguns motivos pelo qual Jesus disse que nos daria o Espírito Santo. E aí eu vou repousar sobre os dois últimos, e a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Então, quero destacar aqui o que estava na mente de Jesus ao nos prometer o Espírito Santo. Primeiro, ele nos prometeu o Espírito Santo, a nós ele já deu, amém? Para nós não é uma promessa futura. Quem nasceu de novo aqui já tem o Espírito Santo. Alguns aqui já experimentaram até a grande segunda experiência, que é o batismo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Por que que ele nos deu o Espírito Santo? Para vencer o medo. Lembrando que os discípulos, antes de receberem o sopro do Espírito Santo, lá em João 20, os discípulos, após a morte de Jesus, estavam com medo, trancafiados dentro de uma casa, com medo, pensando o que seria da vida deles a partir dali. Uma vez que o seu Senhor tinha sido morto, eles pensavam, nós seremos os próximos. Mas de repente, Jesus entra na casa e diz, a paz seja convosco, e sopra neles o Espírito Santo. E uma vez que esses homens recebem o Espírito Santo, nós vamos ver esses mesmos homens que em um momento estão com medo, trancados dentro de uma casa, depois de receberem o Espírito Santo, lá em Atos 2, de receber o batismo do Espírito Santo, esses homens, mesmo sendo ameaçados de morte, mesmo soldados dizendo para eles, se vocês pregarem essa palavra, nós vamos matar vocês. E aí eles diziam, cabe a nós obedecer mais a Deus do que aos homens. Como nós não falaremos daquilo que temos visto e ouvido? O que mudou? Que mudou? Eles andavam com Jesus antes, eles ouviam a palavra, mas a ousadia, o espírito de ousadia, o espírito de intrepidez só veio quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles andavam com Jesus, horas antes, dias antes, eles estavam com Jesus, antes de Jesus ser morto. 3 dias depois, eles estão trancados dentro de uma casa com medo. O que mudou? Quando eles se tornaram ousados, eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado para quebrar toda a autoridade do espírito de medo na nossa vida. Paulo vai dizer para Timóteo, ei meu caro, você não recebeu um espírito de medo, um espírito de covardia, você recebeu um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de intrepidez, e nós temos que nos lembrar, porque que Paulo está falando para Timóteo? Ele está dizendo, lembra, porque está aí dentro, você que tem que lembrar. Está aí, meu irmão, você tem esse apoderamento para não viver mais aprisionado pelo medo. Não é algo fator externo que vai chegar e vai quebrar o jugo do medo da sua vida de fora para dentro. Não é um episódio externo, não. É algo que aconteceu dentro de você que você precisa deixar fluir. Libera. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, imagina. Olha, as cadeias não aguentam. Você vai sendo cheio do Espírito Santo, é pressão de dentro para fora. Tudo que está aí, todos os sofismas, todas as garras do medo vão sendo quebradas. Quanto mais nós temos consciência do Espírito que nós carregamos. 2, vamos lá, segundo motivo. Atos 1, 7. O que diz aí antes do 8? Por que Jesus diz, recebereis poder? A gente já falou sobre isso. Atos 1, 7, eles viram para Jesus e começam a perguntar. Questões escatológicas. Quando vai ser que o reino do Messias vai ser instalado na terra? Enquanto eles estão perguntando
sobre teologia para Jesus, quando vai acontecer isso, a ordem das coisas, Jesus diz para eles: não cabe a vocês saberem dessas coisas, descerá sobre vocês o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos liberados das discussões religiosas. Nós somos liberados de uma vida de discurso e somos chamados para a ação. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, a gente não tem tempo para discussões. Eu não estou aqui dizendo que a teologia não tem o seu lugar, mas eu vejo muita gente se escondendo atrás da teologia. Muita gente dizendo assim: eu não estou fazendo a obra de Deus porque eu preciso me equipar mais. Quanto tempo a mulher samaritana recebeu para poder pregar e ganhar uma multidão para Jesus? Quanto tempo foi dado a ela? Ela não tinha versículos decorados, ela não tinha a noção sobre justificação, sobre escatologia, sobre dons ministeriais. Ela não tinha entendimento dessas coisas. Ela tinha uma verdade: Jesus se encontrou comigo e preencheu o vazio do meu coração. E a mulher samaritana, ela sai dali, daquele poço, e ganha uma multidão, ganha uma cidade vem ouvir Jesus por causa do testemunho dela. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos tempo para desculpa. Nós não ficamos dizendo: amanhã eu tenho que aprender mais. Eu faço o que eu posso com aquilo que eu tenho. E aí você vai ver que o Espírito Santo vem sobre o que você chama de pouco e faz coisas extraordinárias. Quantas vezes eu vi pessoas iletradas, amavam a Bíblia, mas iletradas, não tinha muita habilidade falando, quebrantando corações, e homens cheios de habilidade, afastando pessoas de reuniões porque faltava a unção do Espírito. Se Jesus transformou a sua vida, deixa o Espírito Santo encher isso, meu irmão. Quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para esperar. Não tem tempo para esperar. 3, vamos lá. Poder para morrer. Aleluia. A igreja do primeiro século precisava desse poder, literalmente, né? Porque eles lidavam com a morte, literalmente falando. A igreja do primeiro século aceitar a Jesus, dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus era Quírios, Jesus é o Senhor, Jesus é Quírios, era dizer que o imperador não era Quírios, ou que não havia apenas um rei em Roma. Então, quando eles diziam: a minha vida pertence a Jesus, Jesus é o meu Senhor e Salvador, Jesus é o meu Quírios, eles estavam colocando a cabeça deles pronta para ser decapitada por uma espada. Então, quando eles aceitavam a Cristo, irmão, eles precisavam do poder do Espírito Santo para vencer o medo da morte, porque estava batendo a porta deles e da sua família. Hoje, aqui no Brasil, a maioria de nós, a grande maioria da igreja brasileira, não passa por experiências que você precisa do poder do Espírito Santo para te livrar do medo natural da morte, de morrer pregando o Evangelho, nesse sentido. É provável que nenhum de vocês saia preocupado se será que hoje eu vou precisar do poder do Espírito Santo para não negar Jesus diante da morte? Mas vale lembrar que os nossos irmãos da igreja perseguida vivenciam essa experiência todos os dias. E o Espírito Santo está lá dando poder para eles. É extraordinário. Mas nós não vivemos essa experiência, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer o medo de outros tipos de morte. Quando nós aceitamos Jesus, ainda temos medo de ver a nossa reputação morrer. Quando nós aceitamos Jesus e ainda temos medo da morte social, de perdermos relacionamentos, de perdermos pessoas, que porque nós nos rendemos a Cristo, essas pessoas se afastam de nós e alguns querem agarrar a isso. Meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você é apoderado para não ter medo mais de nenhum tipo de morte. Morte de reputação. Tem um batismo que eu já ensinei para vocês aqui, que eu oro muito para que eu mergulhe cada vez mais nele. Tem uma série de mensagens que você pode ouvir no Spotify, que é Perdendo o Medo dos Homens. É um lugar que você vai profundo em Deus, que a opinião das pessoas não te controlam mais.
Ou você vai viver isso sendo cheio do Espírito Santo, mergulhado nesse lugar, nesse batismo, ou você vai ficar velho. Porque velho fica nesse lugar também. É dois jeitos de você ficar assim. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você vira o Silvio Santos. Quem lembra do Silvio Santos? Quem lembra do Silvio Santos? Pensava mais para falar, né? Tava nem para ninguém mais. Não era assim? Aí quando alguém vai falar mal, é velho. Larga para lá. Então nós temos que viver essa experiência agora, irmão. De autenticidade. De poder ser o que Deus te chamou para ser. Que as pessoas não falem sobre você, quando forem falar mal, não falem a verdade. Essa é a sua preocupação. Quando elas falam mal de você, elas estão falando uma verdade? Não. Então dá de ombro e segue, meu irmão. É mesmo, está falando de mim? Quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente recebe esse batismo de perder o medo dos homens, meu irmão, a opinião das pessoas não mexe mais com você, nem negativa e nem positiva, viu? Alguém chega para você e fala assim, fulano falou que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, você... Beleza. Aí no outro dia alguém chega, fulano falou que você é o cara, que você é isso. Ou a pessoa chega para você e fala assim, nossa, você é maravilhoso, você... Beleza. Que lugar poderoso, meu irmão, o dia que você chegar nesse lugar. É libertador, irmão. É libertador. Se alguém diz para você que você não é, ok. Se diz que você é também, ok. Isso não mexe com você. Isso não joga você para baixo, mas também não joga para cima. Não te envaidece. Porque você morreu para a opinião das pessoas. Importa mais a você agradar a Deus, meu irmão. Aleluia. Cumprir o que Deus chamou para você. E os elogios das pessoas não são maiores do que o elogio de Deus falando no seu coração. Servo bom e fiel. Amém. O elogio mais alto você já recebeu quando você cumpre a palavra de Deus. Então o elogio das pessoas não te envaidece, porque você já recebeu o elogio de quem realmente importava. Amém? Eu preciso correr, senão não vai dar tempo de eu pousar nos que eu quero aqui. 4. Poder para pregar a palavra. Atos capítulo 4, verso 29 ao 31. Glória a Deus, glória a Deus. É aquele poder que eu estava falando, que se você viver a experiência da ação, de sair da vida religiosa, só de ficar discutindo teologia, opinião, e começar a querer responder a Deus, esse poder vai operar na sua vida. Atos 4, verso 29 ao 31. A igreja de Jesus, ela está aqui debaixo de perseguição, de ameaças. E a oração deles não é, Senhor, pega mais leve com a gente, diminui a pressão, diminui a ameaça. Olha a oração deles, meu Deus. Eu vou acreditar que nós somos uma igreja avivada, apoderada mesmo, na plenitude do que Deus tem para nós, quando a gente vê isso aqui, irmão, olha isso aqui. Ora, Senhor, considera as ameaças deles. Aí eles poderiam falar, considera as ameaças deles e livra o teu povo. Senhor, pega leve com a gente. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Meu Deus, irmão. Meu Deus, olha isso. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Aí, meu irmão, não tem como. Olha o que acontece aqui no verso 31. Aí o Senhor não aguenta. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Ou seja, o que eles pediram, Deus deu. E Deus deu de maneira estrondosa. O lugar tremeu. Por que às vezes nos falta mais? A gente tem o Espírito Santo, mas nos falta essas experiências. Porque nos falta o motivo, a motivação. A motivação deles é que mais pessoas sejam curadas. Eles não pensaram neles nem na hora de orar para resolver o problema da perseguição. É como se você estivesse lá no seu trabalho, e aí você está sendo perseguido, ao invés de você orar assim, Senhor, me troca de emprego. Ai meu Deus, Senhor, eu quero trabalhar numa livraria evangélica.
Senhor, meu Deus, parece que o Senhor me transferiu para trabalhar no call center do inferno. Todo mundo aqui é endemoniado. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor, me transfere. Senhor, em nome de Jesus, fala com o Bill, que eu sou boa secretária, para ver se ele me contrata para trabalhar lá na igreja. Senhor, me dá uma ideia para me apresentar lá para a igreja, lá para ver se eles aceitam o projeto meu para me trabalhar na porta da igreja. Oh, Jesus! Ao invés deles orarem assim, ao invés deles orarem, Deus dá o escape. Deus, bota no leito. Hein? Quem aqui veio de igreja neopentecostal, porque isso é neopentecostal. Ainda que tenha sido uma igreja pentecostal, essa atitude neopentecostal. Pentecostais saudáveis não fazem isso. Bota no leito aquela pessoa que está me perseguindo. Manda embora. Manda embora. Tem gente que não manda embora para mandar embora, não. Olha assim, promove ele para outro lugar. Tá melhor, irmão. Melhor assim. Deus, dá um emprego melhor para ele em outro lugar. Pode me deixar aqui, Jesus, mas me deixa sozinho. Me deixa aqui. Eu vou orar para que ele seja promovido e eu fique aqui em paz. Ok, tá melhor do que essa de bota no leito, adoece o cara, Senhor, manda ele embora. Mas olha só, era lícito eles orarem, Senhor, alivia para nós a pressão, está demais. Não é pecado. Não é pecado você orar, Senhor, pacifica o meu relacionamento com fulano aqui no ambiente de trabalho. Não é errado. Mas você percebe que eles eram tão cheios do Espírito Santo, que eles não chegaram nem a pensar e fazer uma oração nesse sentido. A ousadia, a coragem que eles vivenciavam era tão grande que eles não oram, Deus alivia. Não, Senhor, eu só quero que enquanto eles nos perseguem, eles sejam curados. É como se você orasse assim: Senhor, eu só quero que eles sejam curados. Eu só quero que aqui nesse ambiente de trabalho todo mundo seja cheio do Espírito Santo. Pode me manter aqui, mas que o Senhor me mantenha pregando com ousadia. Que amanhã eu tenha uma palavra de conhecimento, que amanhã eu tenha uma palavra para esse pessoal e que eles sejam cheios do poder de Deus. Meu Deus, irmão, que coisa linda isso, que coisa linda, nós temos que desejar isso, irmão, aleluia, glória a Deus. Paulo vai dizer assim, ó, esse é um dos que eu quero pousar, tá? Só para você falar assim, pastor, você está gastando tempo, você vai pousar, então vai ficar mais 30 minutos, tranquilo, esse é um dos que eu quero pousar, cheguei, olha isso aqui, 4, que a gente está falando, poder para pregar a palavra. Olha o apóstolo Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito. Aleluia! Quem está falando isso aqui, irmão, é o cara que, se hoje decidisse falar bonito na internet, ele botava o Hernandes Dias Lopes no bolso 2 vezes, irmão. E olha que eu estou falando de Hernandes Dias Lopes, hein? Que é o príncipe dos pregadores hoje. Hernandes Dias Lopes, pensa num cara que tem uma oratória, aí é questão de opinião, mas a minha opinião é de muita gente, viu? Da grande maioria das pessoas, impecável. A oratória do homem é alinhadíssima, coloca as palavras sempre com precisão, o tom da voz sempre com precisão, inteligentíssimo. Hernandes Dias Lopes começa a falar, ele vai falar de avivalista, ele começa a citar data. Aí ele não contente, ele cita a data que o cara nasceu, a data que o cara teve a experiência com o Espírito Santo e depois fala a data que o cara morreu. Pelo amor de Deus. Aí você olha assim, não está lendo nada. Deve ter um ponto no ouvido dele que vai falando as datas para ele. Também é um homem cheio do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para você é que o apóstolo Paulo, se fosse pregar hoje, ele tinha muito mais matéria-prima para ter uma palavra de persuasão. Ele vai dizer: eu fui doutrinado aos pés de Gamaliel, o grande filósofo da época. Dentro do judaísmo, eu era fariseu, os mais zelosos pela palavra. Credibilidade, circuncidado ao 8º dia. Ele tinha tudo para se apoiar, mas ele diz: eu considero todas as coisas como esterco diante do Evangelho. Ele ia pregar, não é que Deus não usava isso não, irmão, mas Deus usava isso apoderado pelo Espírito Santo, porque isso por si só não pode fazer nada. Ele está dizendo assim, ó, quando eu vou pregar, eu não conto com essas coisas, eu conto com o poder do Espírito. Eu poderia vir a voz com palavras de persuasão humana, a minha palavra
a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. O que é isso aqui, irmão? Demonstração do Espírito de poder não é só uma palavra que é fervorosa, não, no tom que fala, não. É que quando fala, sinais explodem no meio da igreja. Demonstração de Espírito e poder. Sabe o que é isso? Ele está pregando e tem sinais e maravilhas acontecendo. Tem gente sendo curada. Rapaz, eu me lembro quando eu era seminarista. Aí eu estava numa temporada ministrando em algumas igrejas. E eu estava fazendo várias ministrações de cura. Ministrando várias palavras de cura em algumas igrejas. E aí eu fui numa cidade lá de Belo Horizonte, pequena, ministrar. E eu estava ensinando sobre cura. No meio da mensagem, irmão. No meio da mensagem, uma pessoa levantou e começou a quebrar o óculos na mão. Porque ela tinha sido curada. Quando ela começou a quebrar o óculos que tinha sido curada, logo do outro lado, aliás, na frente, essa foi lá no meio da igreja, uma na frente começou a pegar a receita e rasgar. Falando assim, o Senhor acabou de me tocar e me curar. Não tinha um momento assim, aqui, vamos orar por cura agora. Não, a fé foi chegando nos corações, as pessoas foram crendo e de repente explodiu sinais. Porque a fé se encontrou com o Espírito Santo naquele lugar. Me lembro um dia pregando aqui na Metodista, esses dias agora eu fui lá matar a saudade, me lembrei de um culto que eu ministrei lá. Logo depois que eu voltei do seminário, não logo depois, não, um ano e pouco depois, eu já estava com a Primitivos já, com o movimento. E eu fui pregar lá, e de repente eu estava pregando, tinha uns 10 minutos de mensagem, o Espírito Santo encheu o lugar, aqueles bancos de madeira, a gente escutava gente caindo nos bancos. Eu lembro que tinha uma pessoa bem na frente, assim, no terceiro banco mais ou menos, que ela caiu e eu falei, tomara que ela esteja cheia do Espírito Santo. Porque ela caiu e deu uma pancada com a cabeça no banco, que eu falei, tomara que ela esteja cheia do Espírito Santo. Porque se ela não tiver, ela arrumou um problema para ela e talvez um para nós agora. Porque foi uma pancada, ela caiu de uma vez só, não tinha ninguém pondo as mãos. Me lembro de um dia, o Gabriel, que é aqui da Igreja Martins, estava comigo, nós fomos ministrar em Porto Velho, 500 jovens, 500 pessoas dentro do auditório. Eu peguei o microfone para pregar e eu estava cumprimentando a igreja. De repente, a gente sentiu uma presença invadir o espaço. Eu parei de cumprimentar a igreja e comecei a orar. Não deu nem para me começar a oração. Nas primeiras frases já começou a gente ser cheia do Espírito Santo, começar a gritar chorando, tendo experiência, grupos de pessoas caindo, um poder invadiu o lugar. Isso é quando o Espírito Santo vem. É óbvio que muitas vezes nas nossas reuniões ele está vindo e nós não estamos vendo. Pessoas estão sendo curadas, agora se o Andrei não me fala, eu não ia saber que ele entregou uma palavra de conhecimento. Todo culto aqui, alguém me conta um testemunho. O poder do Espírito Santo é quando nós estamos pregando e a sua vida é transformada. Quantos têm tido a vida transformada aqui? Aleluia, agora tem níveis, né? Tem níveis, e nós podemos desejar viver esses níveis extraordinários que eu estou falando aqui, que isso rotineiramente nos visite. Nós tivemos reuniões aqui já, que de repente a glória de Deus encheu a casa, que de repente a gente começou a ser cheio do Espírito Santo no meio da adoração, que a gente não conseguiu nem ir para a palavra, porque a casa ficou tomada pela presença. Então palavras de persuasão não tem poder de transformar o coração do homem. Agora, isso não está somente para mim, ou para outro pregador que prega aqui, como eu disse, às vezes pode não ter sinais visíveis acontecendo, mas testemunhos estão sendo construídos, porque centenas de pessoas estão sendo salvas aqui, transformadas. Toda ceia a gente tem contado os milagres de cura, que muitas vezes você nem vê, só fica sabendo porque a gente conta. Mas isso não está apenas para os pregadores, gente. Isso está para você no seu dia a dia. Paulo não pregava em púlpitos. Paulo pregava em praças. Paulo pregava onde estava. O poder do Espírito Santo está pronto para encher você. Mas a minha pergunta é, você está disposto a abrir a boca e pregar? Ah, pastor, mas eu... Paulo poderia ter palavra de persuasão. Paulo poderia se apoiar em conhecimento, mas ele decidiu contar com o Espírito Santo. Você não precisa esperar ter isso ou aquilo. Você precisa do poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo vai quebrantar os corações quando você pregar a palavra. 5. E o tema da nossa mensagem está aqui. O combustível dos sinais e maravilhas. O que
dava intensidade no ministério de Jesus e dos apóstolos. O Espírito Santo nos dá poder para amar, poder para perdoar, poder para nos mover em íntima compaixão. Se você não amar as pessoas como Deus ama, se você, ao olhar para o necessitado, não vê ele, mas vê você, você não vai viver um ministério intenso no poder como o de Jesus. Aqui nós vamos ler aqui, ó. Olha isso aqui. Mateus capítulo 14, verso 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e movido de íntima compaixão, diga comigo, movido de íntima compaixão. O que fez Jesus se mover? Íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Movido em íntima compaixão, curou os enfermos. Por que Jesus foi curar? Não porque Jesus queria um testemunho para contar. Não porque Jesus queria um vídeo para a internet. Não porque Jesus queria para ele. É porque Jesus se colocou no lugar do doente e falou assim, não, está doendo em mim e existe cura para ele. Eu vou orar para que ele seja curado. Nós temos que orar para que o amor de Romanos 5,5, a Bíblia diz em Romanos 5,5 que Deus plantou o amor de Deus no nosso coração, no nosso espírito. Que isso venha para fora. Porque se nós nos movermos em íntima compaixão, aí nós vamos ver mais milagres e sinais no nosso meio. Nós vamos ver mais poder fluindo no nosso meio. Quando a gente lê lá Atos 1:8, volta lá para Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, Jesus está falando com os discípulos aqui. No meio dos discípulos está João e Tiago. No meio dos discípulos está aqui João. E Jesus está dizendo assim, ó, o Espírito Santo vai vir sobre vocês para vocês irem em alguns lugares. E aí Jesus cita alguns lugares. E um dos lugares que Jesus faz questão de citar é Samaria. Por que Jesus cita Samaria? Abra sua Bíblia comigo agora lá em Lucas capítulo 9, verso 54. Por que Tiago e João precisavam saber que o Espírito Santo veio para Deus fazer algo em Samaria? Porque foi lá em Samaria que Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado em Samaria, aí João e Tiago, vem aquele episódio de Jesus sendo rejeitado, aí eles dizem assim, Jesus tive uma brilhante ideia. Jesus, eu não gostei do que fizeram com você, meu mestre. Olha como é que eles querem defender Jesus. Igual algumas pessoas hoje. Em nome de defender a fé, afastam as pessoas do Evangelho. Olha como que João quer defender a fé. Tive uma brilhante ideia, Jesus. Me lembrei aqui, ó. É bíblico. É isso que é interessante. A ideia de João e de Tiago, ela é bíblica, ela só não é cristocêntrica. Por isso que a gente tem que tomar cuidado se a gente lê algum texto fora da obra de Jesus, sem ler o texto a partir da obra consumada de Jesus. Parece uma boa ideia. Elias orou e o fogo desceu no sacrifício, e depois Elias passou a faca em todo mundo. Seguinte, Jesus, é muita impetulância dos dois, né? Olha isso aqui. Você quer que a gente ore até outro dia? Não sabia nem a hora que estava com fome. Hein? Até outro dia, cheio de questionamento. Agora, já quer orar. Senhor, você quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar esse povo tudo atribulado aí? Olha a ideia deles, que bacana. Para Jesus, gente. Jesus tem que ter muita paciência com a gente, né? Porque a gente ouve isso e fala assim, que esse cara sem noção, idiota. Mas para pensar, irmão. Deve ter tido muita coisa idiota que eu e você já falamos para Jesus também. Que a reação das pessoas, se elas ouvissem de Jesus, seria a mesma com os discípulos. Às vezes a gente acha que a gente está tendo uma brilhante ideia, né? Vamos orar para cair fogo do céu e matar todo mundo aqui? Jesus os repreende. Eles queriam matar. João, gente.
João, que depois ele começa até a dizer, discípulo do amor. Acho que ele começa a fazer profetizar na vida dele mesmo. Sou discípulo do amor, sou discípulo do amor. João, que se realmente você vai ler o evangelho de João, meu Deus, que coisa linda. Amorzinho mesmo. Mas o que mudou para esse cara que é um jihadista da fé? Terrorista? Um ex-Al-Qaeda agora servindo Jesus? Porque, gente, ele quer encher o peito de explosivo e matar todo mundo. Ele quer vingança. O que faz esse ex-Al-Qaeda, ex-seguidor do Osama Bin Laden, se tornar o discípulo do amor, e que nós vamos ver lá na frente, ele cumprindo aquilo que Jesus falou, Samaria, o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não perdoo, eu nunca vou liberar no meu coração. Está te faltando ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá poder para perdoar, irmão. O Espírito Santo nos dá esse poder extraordinário de liberar alguém. De desejar que alguém que te feriu seja colocado nas mãos de Deus. De você inclusive orar a Deus, que Ele te conheça. E seguir a sua vida. É só o poder do Espírito Santo. Gente, tem dores que as pessoas sofrem. Tem coisa que você olha assim e fala assim, pô, irmão, você vai ficar com raiva. Você está sem conversar com a sua tia porque ela pegou a panela e não te devolveu. Ô gente, vocês tinham que ser pastor por um mês só. Vocês iam ver cada coisa. Ah, tu vai ver coisa. Hein? É sério. Só cobrir minhas férias só. Uma vez ou outra. Tem gente que, eu não converso com a minha prima. É mesmo, irmão. Aí você pensa, meu Deus, a prima deve ter dado um soco na cara dela. Deve ter machucado o filho dela. Deve ter falado mal dela para a cidade inteira. A mulher deve ser o Satanás. Aí, o que aconteceu, irmã? Seja pronto ali para consolar a irmã. Aí fica até difícil você consolar. Porque ela pegou minha panela, que era a panela do meu casamento. Que eu guardava, tem 20 anos que eu guardo aquela panela. E eu falei para ela tomar cuidado com a minha panela. E aí ela deixou a panela dando sopa, os filhos dela foi lá e quebrou a panela. Aquelas crianças endemoniadas. Aí é até difícil. Você fala assim, meu Deus, a gente já precisa do poder do Espírito Santo para isso. Meu Deus. Mas irmão, tem coisas que são muito sérias. A gente ouve pessoas que foram realmente feridas gravemente por outras pessoas. Pessoas que deveriam proteger e feriram. Pessoas que deveriam ser alguém de confiança e feriu a identidade de alguém. Feriu a pureza de alguém. Trouxe vergonha, abuso. Mas eu conheço inúmeras pessoas nesse lugar que poderia se agarrar a isso, serem cheias do Espírito Santo e conseguirem liberar e continuar suas vidas de maneira poderosa. Eu me lembro de um dia que eu estava dando aula, já contei essa história aqui, você vai me ouvir contar ela muitas vezes porque eu acho ela incrível. Eu estava dando aula e falando sobre o poder de Deus e uma jovenzinha começou a ser cheia do Espírito Santo. Ela chorava compulsivamente na cadeira, sala de aula, irmão. Sala de aula. Aula tranquila, de repente a moça começou ali a ter uma experiência. Eu pensei, ela deve estar sendo batizada com o Espírito Santo, o Senhor deve estar curando ela de uma enfermidade. Eu pensei várias coisas, que na minha cabeça são coisas extraordinárias. E acabou a aula, eu fui perguntar para ela o que aconteceu. E ela falou comigo, eu consegui perdoar uma pessoa que abusou de mim, que me feriu. Aquilo me aprisionava. E gente, perdoar não é abrir mão da consequência que é devida ao outro, que cometeu um crime. Porque o criminoso ele tem que ser tirado da rua, porque não é por amor a ele, não, é por amor aos outros. Ele tem que sofrer as consequências para sair da sociedade. Mas perdoar é liberar, é você sair do lugar de juiz. É você não carregar mais aquela pessoa. É ela não conseguir te ferir mais. Não sei se você está me entendendo. E ela virou para mim e falou assim, pastor, de repente no meio da aula, o poder do Espírito Santo veio sobre mim, e eu tinha uma prisão com essa pessoa, de repente, pum, foi liberado. Eu estou leve, eu nunca me senti assim na minha vida. E aí o Espírito Santo falou comigo, hoje você entendeu o que é poder. Porque realmente, se não for o poder do Espírito Santo, alguém não consegue seguir. Então o poder do Espírito Santo é para isso.
É para você conseguir pregar para pessoas difíceis. É para você conseguir orar por pessoas difíceis. É para que você consiga olhar para as pessoas e ver: a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Conseguir expulsar o diabo e orar para que a pessoa seja salva. É o poder do Espírito Santo. Jesus diz para os discípulos: vocês vão para Samaria. E o que acontece, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14 ao 17. Abre aí. Atos 8, desculpa. Atos 8, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, os apóstolos estavam lá em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. João abençoado, agora você entendeu qual fogo que você tem que orar. Não é fogo para matar, não. É fogo para matar o pecado, é fogo para salvar, é fogo para encher do poder de Deus. Olha isso aqui, gente. João agora está lá. A Bíblia é maravilhosa, né? João está lá, no lugar que ele queria orar para todo mundo morrer, agora ele está orando para que eles sejam cheios do Espírito Santo e recebam do dom de Deus. Um dia eu estava ministrando numa igreja, aqui em Juiz de Fora mesmo. E aí eu estava orando para que as pessoas recebessem dons espirituais. Paulo vai falar, né? Gostaria de estar com vocês para compartilhar dons espirituais. E a mensagem nesse dia era essa. E Paulo vai dizer: queria estar com vocês para vos compartilhar alguns dons espirituais para que vocês sejam fortalecidos. E aí no final da mensagem, eu preguei sobre isso. No final da mensagem, eu chamei as pessoas que queriam receber dons espirituais, fluir os dons. E aí veio muitas pessoas na frente, e eu estou impondo as mãos sobre as pessoas. Quando eu fui para impor as mãos na direção de uma moça, uma pessoa me chamou no canto e falou assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar quem que é essa moça. Essa moça aí, ela estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Ela estava se prostituindo. E eu estou ouvindo e estou transportado para a Bíblia, irmão. Porque eu estou vendo exatamente o que as pessoas queriam fazer com Jesus. Você conhece essa mulher aí? Você sabe que essa mulher é pecadora? Gente, tudo que está na Bíblia, o ser humano é capaz de fazer. Desse jeito, eu ia impor a mão sobre a moça, a pessoa me pegou. Então, pastor, é porque ela estava fazendo isso, ela estava fazendo aquilo. O que ele queria dizer? Isso não é para ela não, pastor. Cuidado aí que você vai ministrar na vida dela. Cuidado aí. E aí eu olhei para ele e falei assim: o que eu ensinei hoje? Que Paulo queria comunicar dons espirituais para quê? Para fortalecer, não é isso? É para fortalecer? Então é quem está fraco que precisa mesmo. Então é para ela mesmo. Ela precisa do poder do Espírito Santo. Se ela experimentar o poder do Espírito Santo, ela não vai mais querer viver uma vida rendida no pecado. Depois, cabe dizer: vai, não peques mais, irmão. Mas primeiro a graça chega. Primeiro Jesus derrama favor e depois ele diz: vai, não peques mais. Agora, o Espírito Santo é para você, que está cansado, que está frustrado, que está desanimado, que está lutando contra o pecado. O Espírito Santo é para você. Para gente igual a você, que tem lacunas que precisam ser cheias da graça de Deus. O poder do Espírito Santo é poder para você amar pessoas, meu irmão. O texto que tem estado muito nas minhas orações, eu já repeti ele algumas vezes para vocês aqui na igreja. Provérbios capítulo 31, verso 6. Esse eu queria que você lesse. Pode ficar de pé para você saber que a gente já está terminando. Glória a Deus, gente. Igreja bonita, cheia, num dia tão frio. Eu até ofertei a Jesus por vocês hoje. Sério. Quando eu vou ofertar, graças a Deus pela descrição que você pode colocar no Pix agora, né? Antigamente era caneta, você tinha que pegar e escrever. Eu, quase sempre, quando eu vou ofertar, eu já estou ofertando mesmo, eu dou nome para minha oferta. Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por aquilo. Aí hoje eu ofertei lá e botei: obrigado pela igreja que veio nesse dia de frio. Ofertei a Jesus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida.
Provérbios 31:6. Dai bebida forte ao que está para sofrer, ao que está em sofrimento, ou o que está para padecer. Mas olha isso aqui. E o vinho aos amargurados de espírito. Aleluia. Está amargurado, irmão? Está com o coração ressentido, não consegue perdoar alguém? Você precisa de vinho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos amar pessoas, irmãos. Hebreus diz que nós fomos chamados a serem sacerdotes de gente difícil. Pastor que ousa viver o ministério sem contar com o preenchimento do Espírito Santo, ele é um suicida. Ele é um suicida. Ele está se matando, tomando veneno todo dia. Um pastor sem o preenchimento do Espírito Santo, alguém que está cuidando de gente sem o preenchimento do Espírito Santo, ele está se matando todos os dias. Porque, irmão, se não for o poder do Espírito Santo, toda semana a gente tem um motivo para se ressentir. Toda semana a gente tem uma situação para nos amargurar. Além das pessoas, ainda tem o diabo, que às vezes a pessoa nem fez. O diabo monta um cenário e diz, fez isso, fez aquilo, traz alguém. Às vezes a pessoa nem falou de você, mas o capeta acha um enviado do Satanás lá, para poder vir e falar, plantar contenda, coisinha no seu ouvido. Toda hora tem alguém usado pelo diabo tentando ganhar o seu coração. Às vezes você está no gabinete e a mulher do cara está contando o que o cara faz com ela. Como é que ele trata a esposa. A vontade que eu tenho é ir lá em casa pegar a Mary Jane. E ter um tempo de disciplina com o cara. Soltar ele num pasto e falar, tem 12 aqui. Ora, para que nenhum te acerte, infeliz. Dá vontade de você matar no pau os caras. E aí, Mary Jane, quem não entendeu, é a pretinha lá de casa. Às vezes, a gente está ali ouvindo isso, aí quando você termina, cheio de justiça própria, aí Jesus fala, ainda não te vi você parar para orar por ele. Ah, se eu vou orar por esse infeliz, mata ele. Não. Sua luta não é contra carne nem sangue. Tem demônios agindo na vida dele. Ora. Ora para que o coração dele seja alcançado. Ora para que ele seja salvo. Na outra semana, essa mesma pessoa está no seu gabinete. E você tem que olhar para ela e conseguir olhar com os olhos de Jesus. Você vai exortar, você vai confrontar, mas não mais com justiça própria, mas buscando a salvação do outro. Não que seja afastado, mas que seja salvo. Meu Deus, irmão, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Líder que quer liderar, cuidar de gente sem o poder do Espírito Santo, tinha que ser preso. Tem que ser preso, porque você é um perigo ambulante, para você e para os outros. Você vai se ferir, vai ferir os outros. Porque não dá para fazer essa obra, gente. Não dá para fazer essa obra sem o poder do Espírito Santo. João estava andando com Jesus 3 anos, está querendo que fogo cai do céu. Aí você às vezes olha para que eu estou falando e fica escandalizado. O pastor falou que quer pegar a arma e dar tiro. Irmão, se não for o poder do Espírito Santo, a gente ora para cair fogo do céu, para matar um não, para matar todo mundo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo ative Romanos 5,5 no nosso coração. Nos encha de amor. Tem gente aqui que está precisando voltar a ter amor pela esposa. Voltar a ter amor para os filhos. Seu filho talvez tenha te dado muito trabalho. Está te enchendo de amargura e ressentimento. Sua esposa, você também já feriu ela com várias coisas. O coração está distante um do outro, cheio de amargura e ressentimento. Bebe vinho, irmão, bebe vinho, irmã. Enche do Espírito Santo, enche do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar a visão de Deus para essa pessoa. O Espírito Santo vai abrir os olhos do seu coração e vai mostrar o que é ele rendido ao Senhor. O que é ela rendida ao Senhor. Vai mostrar ali a obra que Deus quer fazer.
vai plantar amor no seu coração. Está amargurado, irmão? Encha de vinho, bebe do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Como eu estava dizendo, nós fomos levantados para ser sacerdotes. E Hebreus vai dizer que todo sacerdote é levantado por Deus a favor dos ignorantes e dos desviados. Jesus nunca nos enganou, irmão, que nós íamos trabalhar com gente difícil. Jesus nos chamou para ser sacerdotes dos ignorantes e desviados. Ele nunca nos enganou, por isso que ele disse: vocês precisam do Espírito Santo. Se não for o meu poder, vocês não acreditam nem em vocês mesmos. Então vamos orar, irmão, todos os dias. Encha-nos Espírito Santo, encha-nos Espírito Santo. Pedro, lá em Atos 2, é cheio do Espírito Santo, amém? Atos 2, o próprio Pedro levanta cheio do Espírito Santo e prega para aquela multidão. Aleluia. O próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, prega em Atos 2, que nós estamos desejando, trabalhando para vivenciarmos esse avivamento, esse mover do Espírito. Mas lá em Atos 10, Jesus queria salvar um homem chamado Cornélio, que não era judeu. Para que Cornélio fosse salvo, a Bíblia diz que o Senhor dá uma visão para Pedro. Depois você lê lá. O Senhor dá uma visão para Pedro, mostrando para Pedro que o dom do Espírito tinha sido dado não apenas para judeus, mas para todos, inclusive os gentios. Olha isso. Pedro já tinha sido cheio do Espírito Santo uma vez em Atos 2. Ele estava no avivamento de Atos 4, no movimento de Deus de Atos 4. Pelo menos 2 moveres do Espírito Santo Pedrão estava. Pois lá em Atos 10, Jesus precisa dar uma visão para Pedro, porque Pedro ainda não tinha entendido que o dom do Espírito era para todo mundo. Pedro estava igual o cara que foi lá falar comigo que não era para liberar o dom na vida de alguém diferente, afastado da fé. O Espírito Santo se apresenta a Pedro, dá uma visão, aí ele vai lá na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, a casa de Cornélio está cheia. Cornélio chamou um monte de gente para dentro da casa dele, para ouvir a pregação de Pedro. E sabe o que acontece ali? Todo mundo é cheio do Espírito Santo daquela casa, porque Pedro precisou ser cheio do Espírito Santo mais uma vez para amar a vida de Cornélio. Lembra que eu ensinei que o preenchimento do Espírito Santo é constante. Não para. Se parar, o amor começa a diminuir, irmão. Olha, eu ensinei aqui para vocês logo no começo da série. Não tem, como é que é quando para? A palavra que eu usei no dia, esqueci. Ou você está sendo cheio, ou você está esvaziando. Não tem o repouso. O mover do Espírito Santo na sua vida é, ou você está sendo cheio, ou você está esvaziando. Não tem repouso. Não fica parado. Então, irmão, decida estar sendo cheio constantemente. Percebeu que o amor está diminuindo? Estou sem paciência com gente. Você está precisando do Espírito Santo. Eu quero ver quem tem coragem de falar que... Quem aqui está nos dias que você está assim? Eu estou precisando de... Pastor, eu estou sem paciência com gente. Levanta a mão. Pode levantar a mão. Rapaz, se vocês der a mão, vocês formam uma facção terrorista. Porque tem gente pra caramba. Eu já tive esse momento. Tem semana que eu preciso do Espírito Santo. Quem mais? Pastor, está sem paciência com gente. Fica com a mão levantada. Agora fica com a mão levantada só quem está sem paciência com gente, que não está tendo paciência nem com você mesmo. Que o caso é grave. Aleluia, irmão. Você está precisando do Espírito Santo. Aleluia. Você está precisando do Espírito Santo, meu irmão. Que coisa, que notícia boa. O Espírito Santo está aqui para te encher. Então eu quero chamar você. Você que levantou a mão, ou você que não levantou, mas
Pastor, eu quero crescer mais na revelação de amor. Eu quero amar mais as pessoas. Pastor, líder, pastor, eu quero amar mais as pessoas. Eu tenho orado por isso, irmão. Eu tenho orado, porque não adianta a gente querer uma multidão de gente, a gente não ser capaz de amar gente difícil. Na multidão de peixe que vem todo tipo de gente. Vem mulher samaritana, vem Paulo, que é bonitinho agora, né? Mas que outro dia estava querendo matar os cristãos. Vem gadareno, endemoniado. Vem eu, vem você. Nós precisamos do Espírito Santo, irmão. Vamos orar por isso. Vem aqui. Toda a nossa equipe de oração, vamos impor as mãos sobre eles. E aí nós vamos terminar aqui na frente.